Invocação do Mal não é só mais um filme de terror, ele também é baseado em uma história real, o que, convenhamos, deixa tudo ainda mais perturbador. Ai, nossa, eu tô tremendo de medo. A trama gira em torno de uma família que, sem saber, se muda para uma fazenda que vem com um pequeno bônus, uma entidade totalmente maligna e nada amigável. Que coisa horrorosa! Mas antes de conhecermos essa família, o filme nos apresenta dois casais de investigadores paranormais, os mais famosos de todo mundo, Ed e Lorraine Warren, que estão investigando o caso mais famoso de toda a vida deles e da boneca Annabelle. E não para por aí. Além de ser inspirado em eventos e pessoas reais, o filme ainda esconde várias referências, pistas e detalhes que fazem conexão direta com o mundo real. Um bom exemplo disso aparece na famosa sala de artefatos amaldiçoado dos Warren. No meio das bonecas sinistras, objetos bizarros e também da energia que claramente não é coisa boa, tem várias pinturas de casas antigas espalhadas por lá, que são uma referência de como o Ed e a Lorraine começaram no mundo das investigações paranormais. A tática basicamente ela era assim: eles saíam do carro e a Lorraine, com seus dons mediúnicos, ia sentindo quais casas tinham aquela vibe, digamos, opa gente, tem coisa errada aqui. E quando achavam uma, o Ed sacava o pincel e fazia um esboço da casa e bem educadamente oferecia aos donos, como uma forma sutil de puxar um papo e conseguir ser convidado para entrar para poder investigar se tinha alguma coisa sobrenatural rolando por lá. Isso é o marketing paranormal na prática, meus amigos. E se você quer descobrir qual é a conexão entre a Bathsheba e a Annabelle, além de outros segredos nada confortáveis escondidos nesse filme, fica comigo até o final desse vídeo, porque acredite, aqui tem coisa que vai deixar você de olho meio torto para aquele ursinho de pelúcia aí no seu quarto. Então se prepara, porque hoje eu vou te mostrar os 20 detalhes e segredos escondidos em Invocação do Mal, que ninguém mais tá falando no YouTube, desde os detalhes mais bizarros até as pistas mais escondidas. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Então agora, bora lá! O filme já começa daquele jeitinho que a gente adora. O Ed e a Lorraine no palco dando uma palestra sobre o caso da Annabelle. Sim, ela mesma. A boneca que definitivamente não deveria estar em nenhuma prateleira infantil. Enquanto eles falam, dá pra perceber que vários alunos estão segurando um panfleto chamado Caçadores do Sobrenatural. Só que tem um detalhe curioso e meio errado aí. Esse não é um livro dos Warren, nem algum material da época. Na verdade, esse é o nome de um programa de rádio que só foi criado lá em 1998. Ou seja, 27 anos depois dos eventos que estão rolando nessa cena. E parece que nem os fantasmas escaparam de um pequeno furo na linha do tempo. E é aí que somos apresentados à família Perron, que chega toda animada na nova casa, a tal da Old Arnold Estate, que além do que dizia no anúncio, vem carregada de atividade paranormal das brabas. E a partir de agora se inicia uma sequência de eventos bizarros que faz qualquer um dormir de luz acesa. Os Perron, que logo descobrem o porão onde a senhora Walker, que morava na casa nos anos 30, tirou a própria vida após o filho Rory desaparecer na floresta. Ô Nancy, pode pegar uma caixa de fósforos? O que aconteceu? Ah, não é nada, mãe. É só o pai querendo queimar a casa. É brincadeira, brincadeira. Mas talvez fosse melhor. No dia seguinte, o clima já começa a ficar esquisito. Alguns quartos estão congelando, parecendo mais um freezer do que um lugar pra dormir. Eu tô com frio. Tá friozinho, não é? E pra deixar tudo ainda mais aconchegante, os personagens começam a sentir um odor bizarro circulando pela casa toda. E se tem uma coisa que quem manja de filmes de terror sabe, é que se tem cheiro estranho, nunca é um bom sinal. E tava um cheiro horrível no meu quarto ontem à noite. Parecia até coisa morta. Vou tentar botar a caldeira pra funcionar. Ah, isso é muito bom, porque tá um cheiro. Essa ideia de associar o mau cheiro com o sobrenatural provavelmente surgiu dos relatos da própria Andrea Perron, a filha mais velha da família, que escreveu os livros contando tudo o que eles viveram naquela casa. E segundo ela, os cheiros eram bem variados e nem sempre são ruins. Tinha espírito que exalava cheiro de sabonete, já outro cheirava flores e frutas, mas de madrugada era quando o bicho pegava. Ela conta que aquele aroma podre que vemos no filme invadia a casa
todo santo dia às 5h15 da manhã. Essa fixação com os horários provavelmente inspirou outro detalhe marcante no filme: os relógios que param sempre às 3h07 da madrugada. Segundo a lenda, foi nesse horário que a bruxa Bathsheba morreu. No fim das contas, aquela mudança dos sonhos acabou saindo um pouco mais complicada do que eles imaginavam. Mal deu tempo de desembalar as caixas e no dia seguinte, a Carolyn, a mãe da família, acorda toda marcada de hematomas. Detalhe, isso não foi invenção do roteiro, e sim mais um dos relatos reais da família Perron. Bom, talvez não exatamente reais, mas você me entendeu. Nos livros da Andrea, que diz que a Bathsheba queria atingir a sua mãe, segundo ela, o espírito chegou a esfaquear a Carolyn com uma agulha de tricô, a mesma que a Bathsheba teria usado para matar o próprio filho antes de se enforcar. Só que no filme, o diretor James Wan opta por um terror mais sutil, onde a Bathsheba atormenta Carolyn de uma forma mais silenciosa, enchendo o corpo dela de hematomas. Bom, talvez um terror não tão sutil, porque a puxada de pernas e o voo aéreo paranormal estavam prestes a começar. Sim, esses filmes adoram isso. E outra coisa também que eles adoram são os easter eggs. Pra quem conhece os filmes do James Wan, sabe que ele adora esconder em algumas cenas imagens daquele velho conhecido, Billy, o boneco dos Jogos Mortais. É quase uma tradição. Só que, curiosamente, Invocação do Mal foi o primeiro filme do James Wan que não traz nenhuma aparição direta do boneco. Mas calma, isso não significa que ele deixou a franquia Jogos Mortais de lado. Se você reparar bem, a caixa de música sobrenatural que a pequena April encontra tem um desenho espiralado, que, olha só, é justamente a marca registrada do boneco Jigsaw, o famoso antagonista da franquia de Jogos Mortais. E tem muito mais. Dentro dessa caixa tem um palhaço que pula, e o design lembra muito o palhaço bizarro de Gritos Mortais, outro filme do próprio Wan, que, adivinha, também é possuído por espíritos malignos. E parece que o homem gosta mesmo de um palhaço problemático, né? Ah, e se liga só, a verdadeira Lorraine Warren trabalhou como consultora do filme para garantir a precisão histórica. Eu sei lá o que isso significa em um filme de terror. Mas agora, voltando pro filme, na segunda cena da palestra, o Ed e a Lorraine decidem subir o nível do terror e mostram um vídeo de um dos seus antigos casos de possessão. Durante a exibição, Ed solta uma frase bem marcante. O Morris, por exemplo, um fazendeiro franco-canadense que não passou do terceiro ano primário, mas depois de possuído, falou um dos melhores latins que já ouvi. Essa cena foi inspirada em um dos relatos da própria Andrea Perron. A mulher relata no seu livro que um dos eventos paranormais mais tensos na casa ocorreu quando Ed e a Lorraine tentaram uma sessão para se comunicar com os mortos. E claro, como toda criança curiosa, a Andrea espionou tudo. James Wan usou o relato para criar duas cenas marcantes no filme: a famosa cadeira levitando, que aparece no clímax, a tal da língua estranha, que aparece justamente nessa cena da palestra. E lembra que eu comentei sobre a Lorraine Warren ter ajudado no filme? Olha ela aqui assistindo a palestra na primeira fila. E se depois você ver o filme e for dar aquela stalkeada básica na história real, vai perceber uma coisinha interessante. Hollywood pintou Lorraine como a verdadeira heroína, mas isso é porque o filme é baseado na versão contada pelos Warren e não nos relatos da família Perron, que, digamos, tinham uma versão um pouquinho diferente dos fatos. Segundo os Perron, o que rolou na vida real não foi aquele exorcismo cinematográfico que a gente vê no filme. Na verdade, os Warrens tentaram sim uma sessão para se comunicar com os espíritos, e adivinha, deu tudo errado. A coisa ficou tão feia que o Ed e a Lorraine foram expulsos da casa aos berros. Mesmo depois disso, a família Perron continuou morando na casa por anos, até finalmente conseguirem se mudar lá para os anos 80. E olha, dizem que até hoje a tal da Old Arnold Estate continua firme e forte, e claro, assombrada até a última telha. Outra coisa que é praticamente exclusiva do filme é o nível de clarividência das crianças. A caçula, April, que diz que faz amizade com Rory, o garotinho que desapareceu na floresta. Super normal, né? Quem nunca teve um amigo imaginário, que na verdade era o espírito de uma criança morta? Já a Cindy, a segunda mais nova, sofre de sonambulismo, mas não é aquele sonambulismo básico de que quem abre a geladeira, ela literalmente é guiada por um espectro pela casa, como se fosse um GPS paranormal. E aí que vem uma das cenas mais icônicas do filme. Christine começa a ver algo atrás da porta. Nancy, o que foi agora? Você está vendo? Tem alguém atrás da porta.
E quando vai olhar, não tem ninguém. Você pode aumentar o brilho da sua TV se quiser, mas continuará não vendo nada. E é justamente isso que deixa tudo ainda mais perturbador. James Wan sugere que ela tá vendo alguma coisa que a gente não vê. E olha, não tem nada mais assustador do que isso. A ideia de que o perigo tá bem ali na sua frente, só que ele é invisível e você não vê. Embora seja incrível, vamos concordar, esse tipo de coisa já é marca registrada em filmes de terror. Sempre, sem exceções, crianças, idosos e animais são os primeiros a pressentir o mal. Inclusive, não só as crianças nesse filme, mas também a cachorrinha da família consegue sentir a presença maligna que ronda a casa. E é claro que Invocação do Mal ainda guarda mais detalhes ocultos para quem presta atenção. Enquanto Lorraine investiga a história sombria da propriedade, ela descobre que Bathsheba deixou uma bela mensagem de despedida. Em seu leito de morte, uma maldição para qualquer um que tentasse tomar as suas terras. Muito simpática, né? Durante essa pesquisa, Lorraine encontra um jornal relatando a tragédia com a família Walker, além de uma empregada que morreu misteriosamente enquanto trabalhava na casa. Embora o filme não comente diretamente um dos recortes ali, ele fala sobre um acidente de ônibus escolar que matou 4 crianças. Coincidência? Difícil. Ainda mais considerando que as meninas Perron pegam o ônibus escolar ali mesmo na propriedade, ou seja, a bruxa do diabo provavelmente também teve um dedo nisso. E pra você que ainda tá duvidando, no quarto da April e da Cindy aparece um desenho na parede feito por uma das meninas na imagem, e 2 pais e uma criança estão na frente a um ônibus escolar, e no cantinho está um crucifixo. Então aparentemente uma das irmãs conseguiu fazer contato com as pessoas mortas no acidente do ônibus. Essa teoria ficou ainda mais forte quando Lorraine encontra esconderijo atrás do armário, e lá dentro tem um ônibus de brinquedo colidindo com uma caminhonete, mais uma possível referência ao acidente do ônibus escolar. Outro easter egg discreto, mas bem divertido, aparece no quarto da Judy, a filha dos Warren. Em uma das paredes dá pra ver o desenho de um galo chamado Sr. Wilson. Coincidência? Muito improvável. Tudo indica que é uma direta referência ao ator Patrick Wilson, que interpreta o Ed Warren, e que aliás já é figurinha carimbada nos filmes do James Wan, com pelo menos 5 parcerias no currículo. Agora, pra quem é do time que repara até em trilha sonora, tem um detalhe bem sutil e sinistro. Em uma das noites, Carolyn ouve um barulho vindo do andar de baixo e, claro, como toda boa mãe em um filme de terror, ela decide investigar sozinha. E assim que ela desce, ela ouve uma melodia de piano vinda do porão. O detalhe são exatamente as mesmas 3 notas que ela mesma tinha tocado quando encontrou o piano pela primeira vez. Essa mesma melodia aparece e pode ser uma referência ao filme A Essência da Maldade, de 1973, um clássico terror britânico com vibe bem parecida com Invocação do Mal. E olha que interessante, no quarto de Nancy e da Christine aparece uma bandeira do Reino Unido. Será que isso é uma pista deixada pelo James Wan sobre a sequência do filme? Invocação do Mal 2 se passa justamente na Inglaterra? Se for, ponto pro diretor. Se não for, ponto pra gente que achou um jeito criativo de conectar tudo. E falando em direção esperta, você já percebeu a jogada da câmera que o James Wan usa quando vai revelar a presença do mal? Sempre que o mal aparece de verdade, a câmera se inverte ou gira o ângulo, criando aquela sensação de desconforto que a gente nem sabe explicar, mas sente lá na espinha. A primeira vez que isso acontece é quando a Bathsheba puxa o pé da Christine e vira a câmera completamente de cabeça para baixo. Depois, a mesma técnica é usada quando aparece para Lorraine correndo até o porão durante o exorcismo final. Mais um sinal de que o bicho vai pegar. E falando nisso, Ed finalmente consegue expulsar a Bathsheba. Amém. A paz voltou a reinar. Quer dizer, quase. Antes de encerrarmos, tem mais um mistério que vale a pena ser resolvido. Tem uma cena do filme onde a boneca do capiroto quase ataca a família dos Warren. Só que isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Como é que o espírito saiu de dentro de uma vitrine trancada, protegida, benzida e selada com tudo que tem direito? Bom, a resposta pra isso tá lá, escondidinha nas cenas anteriores, quando o Ed diz o seguinte: às vezes ser assombrado é como pisar numa goma de mascar. Ela vai com você. Durante a investigação na casa dos Perron, Bathsheba agarra o medalhão de Lorraine, aquele com a foto da Judy dentro, e é nesse momento que ela descobre o ponto fraco da médium. Mais tarde, já perto do clímax, o medalhão da Judy começa a tremer às 3h07 da manhã, o mesmo horário da morte da Bathsheba, ou seja, tá tudo conectado. Foi essa bruxa do Satanás que libertou o espírito da Annabelle, tudo só pra tentar atingir a família dos Warren. Filha da puta!
Já na reta final, depois de todo o caos, possessão e quase uma ida sem volta pro além, Ed e Lorraine finalmente voltam pra casa. Lá, eles conversam com o Padre Gordon sobre um novo caso que acabou de aparecer em nada menos que Long Island. Eu vou ligar pro Padre Gordon e contar o que aconteceu. E se pudermos, ele quer nos ver amanhã. Ele quer falar sobre um caso em Long Island. E se esse nome te soou familiar, é porque é mesmo. Esse é o famoso horror em Amityville, um dos casos mais conhecidos dos Warren, e que inclusive serve como ponto de partida para Invocação do Mal 2. Ou seja, James Wan já estava ali plantando a sementinha do próximo terror, mostrando que, quando se trata do universo dos Warren, o mal nunca tira férias. Ele só muda de endereço. Mas agora é a sua vez. Qual foi o detalhe mais bizarro, perturbador ou simplesmente genial que você percebeu em Invocação do Mal? Comenta aqui embaixo. E claro, se a gente deixou passar algum easter egg, teoria maluca ou alguma conexão sombria que você notou, manda aqui nos comentários. Aqui é o lugar para quem ama fuçar, teorizar, destrinchar filme cena por cena. Se você curte esse tipo de conteúdo, que não fica só no óbvio, mas vai a fundo, conecta pistas, revela o que ninguém mais tá falando, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não só assiste o filme, a gente investiga, a gente decifra, puxa fio por fio e monta o quebra-cabeça do terror. E se esse vídeo te fez enxergar Invocação do Mal com outros olhos, dá uma olhada nos outros conteúdos do canal. Tem análise de terror, suspense, mistério, clássicos e um monte de detalhe escondido que você nem imaginava. E aproveita também para comentar aqui embaixo qual outro filme ou franquia você quer ver por aqui. Vai que o próximo vídeo já é o que você pediu. Nos vemos na próxima sessão e até lá. Cuidado com o que te observa no escuro.